Vamos dar... Falta mais alguém? Pode pegar. Nós já vamos dar início aqui o nosso segundo dia. Primeira quarta-feira, semana passada, o nosso pastor deu uma aula inaugural, né? Acho que assustou alguns irmãos. Mas vai dar tudo certo no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. A partir do versículo de número 15. Então. Amém? Os irmãos estão lá atrás, quiserem vir um pouquinho mais para frente, seria bom, tá bom? Mas os irmãos fiquem à vontade. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 9,15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que são sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém? Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Esse versículo de número 22, ele é bem interessante, porque na parte B do versículo ele vai dizer: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém? Na lição de hoje, nós vamos explicar aqui coisas bem simples e bem básicas, visto que nós estamos iniciando esse estudo, tá bom? Então, para a gente iniciar, o que é evangelismo? Tem uma apostilazinha aí, um folhetozinho que foi entregue para os irmãos verem aí. Então, evangelismo é uma prática fundamental para os cristãos, que consiste em compartilhar as boas novas do evangelho com outras pessoas. O termo evangelismo vem da palavra grega evangelion, que significa boas novas ou boas notícias. E é exatamente isso que os evangelistas fazem. Transmitem a mensagem de amor, salvação e perdão oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo. O evangelismo envolve convidar as pessoas a terem uma relação pessoal com Jesus Cristo e a experimentarem a transformação proporcionada pela fé. É a oportunidade de apresentar a mensagem da salvação pela fé, a importância do arrependimento e a reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. O evangelismo visa alcançar pessoas de todas as esferas da vida, independente de sua origem ou
etnia. Aqui o versículo de Apocalipse vai dizer que o Senhor comprou para Deus pessoas de toda raça, língua e nação. Então, a grosso modo, o que é evangelismo? É você pregar o evangelho para outras pessoas. É você anunciar que Cristo morreu no lugar dessas pessoas. A princípio do evangelho ser pregado, ele é tão interessante porque a Bíblia Sagrada vai dizer que nós devemos dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. Então, não foi cobrado nenhum preço para que eu e você pudéssemos aceitar a Jesus como Salvador. Pelo contrário, pessoas bem intencionadas, pessoas que amam a Deus, que amam a Jesus, que amam a cruz, pregaram o evangelho de bom grado para mim e também para você. Por isso estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque um dia a pregação da cruz nos alcançou. Amém? E é interessante, irmãos, que evangelismo é uma coisa tão simples. Todo mundo pode evangelizar. Em todos os lugares você pode pregar a respeito de Jesus Cristo em uma conversa simples, particular, pessoal, que você pode transmitir o nome do Senhor Jesus para outras pessoas. Segundo ponto, por que evangelizar? Em primeiro lugar, dentre todas as outras existentes na Bíblia, eu destaquei apenas 3, que são as mais importantes. Primeira, ao grande propósito da vida do Senhor Jesus. João 3,16, os irmãos conhecem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Lucas 9,10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, por que é que nós devemos ou precisamos evangelizar? A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos nós estávamos predestinados à condenação, à morte eterna, e Jesus, através do seu sacrifício, ele abriu uma porta de salvação para todos aqueles que nele creem. Então entenda, irmãos, eu e você estávamos condenados à morte e nós fomos resgatados por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos que entender uma coisa: por que é que nós devemos evangelizar? Porque todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, eles estão em trevas, eles estão em condenação, eles estão caminhando a passos largos rumo ao inferno. E nós que somos a igreja do Senhor, somos os responsáveis para anunciar a eles que eles podem receber salvação, eles têm uma porta de escape e eles podem adquirir o socorro, e nós somos esses socorristas. É interessante, irmãos, porque Jesus ele vai dizer que ele é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida, né? A Bíblia também vai dizer que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, o primeiro evangelista na Bíblia foi o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Adão pecou, ele caiu. Quem foi atrás de Adão? Foi Deus. Adão, Adão, aonde estás? Adão, Adão, aonde estás, Adão? Eu quero restaurar a comunhão contigo, eu quero conversar contigo. Aonde tu estás? Então Deus foi em busca de Adão que se perdeu. E essa é a missão da igreja. Nós temos que ir em busca daquele que está perdido. A Bíblia vai falar uma parábola muito maravilhosa, que é a parábola do bom samaritano. É uma parábola para crentes, né? Um homem estava caminhando e os assaltantes pegaram ele, bateram nele, roubaram,
e deixaram ele meio morto à beira do caminho. Passa um sacerdote, vê o homem, passa de largo e vai embora. Um levita vê o homem, passa de largo, vai embora. Vem um samaritano que era considerado desviado para os judeus, e ele vai e presta socorro para aquele homem. Pergunto eu a mim e aos irmãos, a palavra ela é de dois gumes, né? Se eu e você estivéssemos vendo alguém ensanguentado na rua, caído, jogado, a gente percebendo que está com vida, mas ele precisa de um socorro, nós vamos ajudar ou vamos passar de largo? Tem umas 3 pessoas aqui que disseram que ia ajudar. Mas a priori a intuição do homem é de que prestar o socorro. Irmãos, da mesma forma é na nossa vida espiritual. As pessoas que não são crentes, elas estão escravizadas pelo diabo. Elas estão ali à beira da morte, à beira de um precipício, e elas muitas das vezes, não carnalmente, mas a alma está clamando, pedindo por socorro, e nós estamos em uma posição elevada. A Bíblia vai dizer, no livro dos Salmos, que o salmista Davi, ele vai dizer algo muito interessante. Ele disse: tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor a Deus. Eu vou exemplificar para os irmãos. Vou subir aqui um pouquinho. A gente tem que ministrar para adolescentes, para novos convertidos, e a gente tem que, né, ilustrar aqui algumas coisas. Eita, o negócio está liso. Imagine que aí embaixo é o lamaçal que Davi falou. Ele estava jogado no lamaçal, num charco de lodo, na lama. É a situação do pecador que não conhece a Deus, não conhece a Cristo. Ele disse que o Senhor arrancou ele de lá, firmou os seus pés sobre a rocha. Ele não está mais lá. O Senhor arrancou ele de lá, firmou os seus pés sobre a rocha, que é a condição que eu e você estamos. A Bíblia diz que nós somos o quê? Salvos. Porque nós fomos salvos da ira de Deus, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. As correntes que nos acorrentavam foram despedaçadas por Jesus Cristo, e agora estamos salvos em um lugar elevado. O Senhor está nos céus, já fez o plano da salvação, a porta de escape está aberta para a humanidade. Agora Ele conta comigo e Ele conta com você para resgatar as pessoas que estão lá embaixo. E qual é a ferramenta que nós temos para estender as mãos e para puxar alguém que está lá embaixo? O Evangelho. É por isso que é importante nós evangelizarmos. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 10. A partir do versículo 8. Romanos capítulo de número 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, esses 3 versículos são maravilhosos. Porém, existem os versículos seguintes. Leia com atenção. Versículo 14. Como, pois,
invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então entenda, como é que alguém vai ser resgatado do lamaçal de pecado se ele não invocar a Deus? Não dá, não pode, não tem condições. E como ele vai invocar sobre um nome de que ele não creu? Como ele vai crer se ele nunca ouviu falar de Jesus? E como alguém vai pregar se não for enviado? Então é por isso que nós estamos nesta noite nesse lugar. Além de nós estarmos aprendendo sobre evangelismo, os irmãos já precisam estar já se preparando, porque cada um de nós seremos enviados para pregar o evangelho do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, porque é um mandamento. Marcos capítulo 16, versículo 15, todo mundo conhece: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito que todos os crentes, sem exceção, receberam esta incumbência. Então não adianta a gente estar na igreja diante do Senhor e orando, falando com Ele: Senhor, mas eu não sei pregar. O talento que o Senhor confiou a mim é louvar. Não, o meu chamado é na área da oração. Não, irmão, cada um de nós somos importantes no evangelismo. Entenda que para você evangelizar alguém, você não precisa pregar 1 hora. Você não precisa elaborar um sermão cheio de hermenêutica, de homilética, não precisa. O que você precisa é estar firmado na sua fé, é conhecer verdadeiramente o amor de Deus, o plano da salvação de Deus, conhecer como o Senhor te resgatou e você transmitir o evangelho para essas pessoas. A Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 5, que o Senhor ele vai libertar quase 2.000 demônios do jovem gadareno. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está deixando a cidade, que ele entra no barco, aquele moço chega para Jesus e diz: Senhor, aonde tu fores eu irei, eu serei teu seguidor, teu discípulo, eu estarei contigo. Que foi que o Senhor disse? Não, Senhor, volta para casa, volta para os teus e anuncia para eles quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Então, não deu tempo aquele homem se preparar para ser pregador, missionário, evangelista. Ele já voltou pregando a palavra de Deus. Qual é a palavra? Uma palavra de cura, de libertação, de salvação, de resgate, de amor, de misericórdia. É isso que a humanidade precisa ouvir, uma palavra que vem do trono de Deus. E no terceiro tópico deste item que nós estamos falando, cada um tem sua importância. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. E outra pessoa pode ler 2 Pedro 3 e 9, por gentileza. 1 Timóteo 2 e 4. Aqui para os irmãos me ajudarem. 1 Timóteo 2 e 4, diz assim a palavra do Senhor: Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3 e 9.
Pronto. O Senhor não quer que nenhum se perca. Por que é que cada um de nós tem a sua importância? Sobre dois aspectos. A primeira delas, assim como os irmãos leram, Deus ele não quer que nenhum de nós venha perder a salvação. Ele quer que nós venhamos a focar em Deus até o final da nossa história ou a vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor não quer que nenhum se perca. E sobre o outro aspecto de que cada um de nós somos importantes, é que todos nós temos pessoas que outras pessoas não podem alcançar. Por exemplo, a última alma que eu ganhei vai fazer uma semana amanhã. Quinta-feira da semana passada, nós fomos para Santa Ceia ali na fazenda, na Pedra d'Água. Era um culto de Santa Ceia, mas eu percebi que tinha muita gente descrente no culto. O que é que a gente vai pregar? Salvação. Poxa, foi eu mesmo. Então, pela graça de Deus, um homem aceitou Jesus chorando, Graças a Deus, é muito maravilhoso quando acontece. Infelizmente hoje é raro, as pessoas vêm aceitando Jesus, achando graça, com prosa, mas veio chorando e foi uma coisa maravilhosa, que os irmãos que aqui estão em Fortaleza dificilmente têm acesso para fazer um trabalho desse. Mas por outro lado, tem pessoas aqui que eu não posso alcançar. Tem pessoas como o nosso presbítero Alex, no convívio dele, lá no trabalho dele, lá perto onde ele mora, amigos, familiares, que ele tem acesso de pregar o evangelho que eu não tenho. Tem pessoas aí, dos irmãos todos que aqui estão, seus familiares, amigos, chegados, você tem oportunidade de pregar para eles. Já surgiram várias oportunidades para você introduzir o evangelho que eu nunca vou ter essa oportunidade. Ou alguns dos que aqui estão. Então, por isso que cada um de nós tem a sua importância. Não, pastor, mas eu sou assim meio encabulado, eu não sei pregar bem, mas você pode abrir uma porta. Já já nós vamos ver outros meios e outras estratégias, mas que bom que você está aqui nesta noite e você é importantíssimo na obra missionária e na obra evangelística. Eu quero que cada um saia daqui consciente de que você é importante para a realização da obra de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Tópico de número 3. Como devo me preparar para evangelizar? Esse tópico aqui foi basicamente o que o nosso pastor já falou na quarta-feira passada. Ele não tinha assim o cronograma, mas ele falou sobre você ler a Bíblia, sobre você orar, sobre jejuar. Então aqui tem alguns tópicos, tem alguns versículos para você meditar e nós vamos apenas ler rapidamente aqui para não tomar muito tempo, tá bom? Então, primeiro ponto, conheça o Senhor através da palavra. A palavra de Deus fala ao coração. Ela tem um vivificante poder, e os que formulam qualquer desculpa para não se familiarizar com ela, negligenciam as reivindicações de Deus em muitos aspectos. Você pense bem nisso, medite nisso. A palavra de Deus, ela fala ao coração. Eu estava falando até com os meus filhos ontem, ler a Bíblia, estudar a Bíblia e aprender da Bíblia é tão interessante, que muitas das vezes a gente ouve uma pregação de 1 hora, alguns minutos, que verdadeiramente é impactante, que a gente guarda e toma ensinamentos para nós, e é muito bom. Só que
Uma hora de pregação que você ouve, aproximadamente, diz a estatística, que apenas 5% ou no máximo 10% você vai conseguir guardar de ensinamento daquilo que você ouviu. E isso é tão interessante que muitas das vezes a gente fica, rapaz, que palavra abençoada, aquele culto impactou minha vida e transformou, e às vezes numa pregação de 1 hora ou uns minutos depois, você guarda uma palavra, algumas frases, um trecho. Não é assim? Se você não anotar, não gravar, você não consegue gravar a mensagem por completo, isso é impossível. Se você lê um livro, apenas cerca de 20% você vai conseguir guardar. Mas se você ler, estudar a palavra de Deus e memorizar de forma abençoada por Deus, você traz ensinamentos que você vai levar para o resto da sua vida. E isso, irmãos, é tão interessante que aqueles que amam a Bíblia sabem do que eu estou falando, mas como está escrito, aqueles que inventam desculpas para negligenciar o estudo da palavra de Deus, está perdendo coisas maravilhosas que Deus reservou para você. Continuando, nenhum homem, mulher ou jovem podem alcançar a perfeição cristã negligenciando o estudo da palavra de Deus. Mediante profundo e cuidadoso exame da palavra, obedeceremos à exigência de Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então entenda, é a Bíblia Sagrada que testifica de Jesus. E como você vai testificar de Jesus se você não lê aquela que testifica de Jesus? Então, para evangelizar, você precisa ler a Bíblia Sagrada. Tá bom? Segundo ponto, conheça o Senhor através da oração. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Tiago, capítulo de número 5. Versículo de número 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como é importante, irmãos, a oração de um crente. Como é importante você viver uma vida de oração. Como é importante você dobrar os seus joelhos, pedir de Deus resposta, capacidade, sabedoria, preparo para tudo aquilo que você for realizar. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, os irmãos conhecem de cor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Amém? E o terceiro tópico já é uma questão um pouco mais avançada de preparação, que é sobre jejum, consagração e santificação. Né? Então os irmãos aí já podem ir se preparando, né? O nosso pastor aqui deu até algumas formas que ele fazia sobre o jejum. E uma coisa interessante, irmãos, é que
Eu também tinha uma certa dificuldade para jejuar algumas horas. A gente tem costume de comer cedo e trabalhar. Se você ficar sem comer, logo dá uma tontura, dá uma dor de cabeça, dá uma vontade de morrer. O negócio é estreito. E eu aprendi uma forma interessante, que às vezes quando eu falo com alguém, eles riem. Diz, ah, bom, mas desse jeito é muito fácil. Pois é, mas graças a Deus foi uma estratégia que nós iniciamos e agora já dá para passar um pouco mais de tempo. Eu tinha uma dificuldade porque geralmente eu só jejuava 2, 3 horas, né? Às vezes acordar de manhã ia com um propósito até meio-dia, como eu já contei aqui numa doutrina, e quebrava o jejum, e depois eu aprendi que a gente não pode fazer isso porque a gente está priorizando as coisas da carne, não as coisas do Espírito. Então, estudando e pesquisando, uma forma bem fácil da gente jejuar 12 horas é você iniciar um jejum à noite. Por exemplo, a gente vem para o culto, termina o culto 9 horas, você vai para casa, faz um lanche simples, né? Não é aquela panelada, né? Baião com churrasco e Coca-Cola. Faz um lanche simples, faz uma oração. Senhor, eu vou jejuar aqui 10 horas da noite, eu vou até 10 horas da manhã do dia seguinte. Ah, pastor, mas desse jeito é bom demais. Você vai jantar com bucho cheio, vai dormir, vai jejuar dormindo? Não, todo jejum tem que ter propósito. O que é que se faz? 10 horas, vai começar o jejum, já fez o lanche, 10 horas vai começar? Abra a sua harpa, cante alguns louvores, pegue a sua Bíblia, leia algumas passagens bíblicas, dobre o seu joelho, faça uma oração. É jovem, tem namorado? Não queira conversa com ele nessa noite, desliga o celular, é só você e Deus. É casado, diga, mulher, nós vamos dormir no mesmo quarto, mas você fica para lá do lado da cama e eu fico desse lado de cá. Ajoelha de um lado ou ajoelha do outro. Propósito, consagração. Acorda, coloca o celular para acordar de manhãzinha cedo. Ora, lê a palavra do Senhor, fica orando, lendo, meditando, se preparando até 10 horas da manhã. Eu garanto para você que vai ser proveitoso. Quando chegar 10 horas da manhã, você não está com fome e dá vontade de ir até meio-dia. Chega meio-dia, Senhor, o negócio está tão bom, sabe como foi o seguinte? Eu vou tomar só um copo d'água, vou até mais lá na frente. E assim você tira o dia todo. Não é fácil? Não é fácil. Pode beber água. O jejum normal, você se abstém de alimento e pode tomar água. Entendeu? É o jejum normal. Tem o total, que você nem bebe água. Irmã, o jejum, ele é estipulado por você. Por exemplo, eu conheço pastor que ele faz jejum de 3 dias ou de 7 dias. Ele toma água e bebe pão. Ele toma água e come pão. Pão sem nada, sem manteiga, porque um pão com salsicha, mortadela, queijo, presunto, é bom demais, né? Pão seco, sem nada e água. Ele nem há para passar um pão, ele passa 3 dias ou 7 dias. É o jejum dele. É um sacrifício? É. O que é um jejum? É um sacrifício que nós estamos sacrificando a carne em prol de o Senhor realizar alguma coisa em nós e através de nós. Então, todo jejum é válido. Por exemplo, pastor, eu quero passar um jejum de 12 horas, vou tomar líquido. Você especifica para o Senhor. Senhor, eu vou tomar um gole de café de manhãzinha cedo, depois eu vou tomar água até meio-dia. Meio-dia eu vou tomar uma abacatada com leite e depois eu tomo o resto de só água. Pode. É você que faz o seu jejum. Tem muitas pessoas que não podem passar muito tempo sem comer, sem se alimentar. Então você vai fazer algo reduzido. O importante aqui, irmão, não é você morrer de fome. O importante é você estar sacrificando algumas coisas para Deus. Tem pessoas que jejuam, ficam com o celular no WhatsApp, no Instagram, conversando. Esse jejum serve? Não serve. Você tem que se desligar de tudo e se ligar apenas com Deus.
Se você passar fome e não se consagrar, você está fazendo regime. Serve para quê? Baixar o bucho, perder medida, né? A calça entrar, mas para a obra de Deus não serve não. Com certeza. É, aqueles tijolinhos que abre e fecha, dá certinho. Né, então, jejum, consagração e santificação. Eu gostaria de ler só esse texto aqui do segundo parágrafo, que é algo bem interessante para os irmãos meditarem e pensarem. Tá bom? Jejum, todo mundo sabe, consagração e santificação. Existe diferença entre consagração e santificação. Uma pessoa pode ser consagrada sem ser santificada, mas, se for santificada, será consagrada. Uma separação nem sempre tem a ver com a santificação. A santificação é a busca pela maturidade, é o compromisso em atrair os sentimentos de Cristo de modo que Ele viva em nós. Consagrar pode me levar a andar em espírito, mas santificar me leva a viver em espírito. Consagrar é estar na igreja, santificar é ser a igreja. Sansão era consagrado, separado, mas não era santificado. De modo que o que lhe ocorreu pode se repetir com cada um que buscou apenas seguir a Jesus e não servi-lo. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida de consagração e de santificação. Não apenas de consagração, mas de santificação. Por quê? A consagração a gente faz alguns dias. Olha, eu vou me separar aqui da minha esposa e de algumas coisas, me abster de comida, de algumas coisas, em prol de um trabalho específico. Aquele trabalho passou, você já não vai mais se consagrar. Mas a santificação, ela é contínua na vida do cristão. Então entenda, Sansão, ele era nazireu de Deus, ele era consagrado, separado. Não podia beber, não podia cortar o cabelo, não podia tirar a barba e muitas outras coisas, porque ele era consagrado por Deus desde o ventre da sua mãe. Porém, nasceu, chegou a conquistar, a ser juiz do seu povo, né? Venceu algumas batalhas ali contra os filisteus, mas ele viveu uma vida de santificação? Não. Era em prostituição, bebedeira, e por aí os irmãos conhecem a história de Sansão, até que uma mulher, ele conta o segredo, e aí ele perde todo o seu chamado, porque não viveu uma vida de santificação na presença do Senhor. Por isso a importância de nós nos consagrarmos sim, mas também de santificarmos a nossa vida todos os dias. Amém? Vira a página. Mais alguém aí está sem o papelzinho? Não. Pega ali, por favor. Irmão, a santificação, ela é basicamente, as duas coisas andam bem parecidas. A forma de preparo, ela é a mesma. Mas qual a diferença de consagração e santificação? A santificação, você está se separando para Deus, você quer se tornar santo. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Porém, a consagração, ela é momentânea. Né? Por exemplo, eu vou jejuar, eu vou me consagrar a Deus esses dias. Né? Eu vou me separar aqui da comida, vou me separar do meu cônjuge, de alguma atividade
de relacionamento em prol de um propósito específico. Aquele propósito passou, aquela consagração que eu tinha mais afinca para aquele propósito já não vai existir, né? Mas eu continuo santificando a minha vida, vigiando para não pecar, para não cair em tentação. Nós precisamos estar constantemente santificando a nossa vida, crucificando a nossa carne. Agora, como eu sou casado, eu vou voltar à prática com minha mulher, né? Vou voltar a fazer, tenho que me alimentar, porque senão a gente vai bater no hospital, né? Então, essa é a diferença, que algumas pessoas apenas se consagram, passam aquele momento ali isolado, conversando com Deus em oração, lendo a palavra, se preparando. Passou aquele período de realizar o trabalho, aí esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de fazer todas as coisas. É como, ó Senhor, eu vou te deixar de lado, não vou fazer nada, eu vou tirar umas férias. E viver uma vida de santificação, ela é contínua, perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão, e dessa forma que deve ser a vida do crente. Tem crente que só vem orar quando o negócio está apertado, está desempregado, a despensa está vazia, né, o negócio está arrochando o parafuso, aí se lembra, rapaz, tem consagração, tem oração, e eu vou, tem semana de vida no altar, eu vou. Quando Deus abre a porta, começa a comer picanha, aí deixa de orar. Se consagra? Consagra quando precisa, mas está se santificando dia a dia? Não está. Né? Então, basicamente, é isso aí, viu? Mas nós não vamos nos aprofundar não, que estamos começando agora, vai dar certo mais para frente. Os professores aí estão se preparando, né, para dar aulas abençoadas, e tem mais. Nós estamos em aulas teóricas, mas vai ter aula prática, tá bom? Os irmãos vão separando aí o seu versículozinho, prepare a sua passagem bíblica, que os irmãos vão estar pregando o evangelho aqui, tá bom? Vire a página, tópico 4, quando, onde e quem evangelizar. Aqui é bem simples, tem alguns versículos para formalizar aí só a título de curiosidade. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3:1. Mas quando se trata de ganhar almas, o cristão deve testificar. Ponto 1. Agora, 2 Coríntios 6:2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Tópico 2. Há tempo e fora de tempo. Tópico 3. Devemos evangelizar hoje. A Bíblia vai dizer em Hebreus 3:15: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Tópico 4. Enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o último tópico desse ponto, nós devemos evangelizar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Com essas palavras, nós entendemos que todo dia é dia de evangelizar. É de manhã, é à tarde, é à noite, é de madrugada, é no sábado, é no domingo, na segunda, na quinta, todos os dias da semana, é aqui, é agora, é hoje, foi ontem, é amanhã, e todo momento nós precisamos pregar o evangelho. O crente pode e deve evangelizar em todos os lugares, em casa, na rua, no colégio, na praça, no ônibus, no trabalho, em todo lugar. E todas as pessoas que estiverem ao seu alcance podem e devem ser evangelizadas por você. Então, quando, onde e quem evangelizar? A qualquer hora, a qualquer pessoa. É claro que você está no seu trabalho e alguém chega, né, para mim: ô irmão, quanto é o preço dessa rede? Vou dizer: Jesus te ama, morreu na cruz para te salvar. Não, também não é assim, né? Mas se houver uma brecha, se houver um momento, você pode introduzir o evangelho do reino dos céus. Então esteja atento,
esteja perceptível, porque Deus ele quer te usar para diferentes pessoas no seu dia a dia. Se você começar a olhar para as pessoas e enxergar uma possível candidato para você pregar o evangelho, Deus vai abrir portas que você nem imaginou que estavam diante de você, para você ganhar essas almas para Cristo. Então entenda, eu e você somos ganhadores de alma, e o mundo está sedento, está clamando por socorro, por misericórdia, e eu e você temos a cura que ele precisa, eu e você temos o socorro que o mundo está precisando. Amém? Ponto 5. Como evangelizar? E aqui nós vamos ver que existem várias maneiras. Existe o modo indireto e o modo direto. O modo indireto é o evangelismo que acontece por meio de cartas, folhetos, convites e até mesmo pela internet. Tem muitas pessoas que não são boas com palavras. Não, eu não sei me expressar muito bem, mas eu escrevo muito bem. Era uma das estratégias que eu adotava quando eu fazia faculdade. Eu ia merendar e sempre tinha alguns que ficavam juntos e às vezes eu evangelizava eles. Já na faculdade eles me chamavam de pastor. Aí tinha um deles: pastor, tu é bom, pastor. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma igreja, tu vai ser o pastor, mas eu vou ser o tesoureiro. Ai, Jesus, né? Esses camaradas são uma bênção. E ele era ateu, irmão. Rapaz novo. E nós evangelizamos, e muitas vezes ele levava na brincadeira e tudo. Aí uma vez ele me perguntou: mas me diz uma coisa, por que é que tu acredita? E por que é que tu fala nessas coisas que eu só vejo o povo dizendo que Jesus curou um paralítico, que ele ressuscitou um morto, mas eu não vi nada dessas coisas acontecendo, como é que eu vou crer? Aí eu te pergunto, o que foi que aconteceu contigo para poder tu crer? Olha como é a pergunta dos camaradas, né? Se você não tiver uma fé firmada, né, e experiências com Deus, eu disse: rapaz, é o seguinte, alguma vez você foi na igreja ou abriu o seu coração para querer acreditar em Deus? Eu disse: não, fica difícil, mas eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu era criança, recém-nascido, e fui acometido de uma enfermidade, os médicos me desenganaram. Meu pai tinha aceitado Jesus há pouco tempo, fez uma oração acreditando que eu seria curado, e eu estou aqui porque eu fui curado por esse Deus. Por isso eu digo, Ele existe, Ele cura, Ele salva e Ele transforma, porque aconteceu na minha vida. Enquanto vida eu tiver, eu vou testemunhar de que esse Deus existe e Ele é maravilhoso. Então, nós precisamos estar aptos para fazer e responder algumas perguntas que sempre vêm para nós, né? Então, todas essas estratégias são ferramentas que nós podemos evangelizar. E como eu disse, na faculdade às vezes eu falava com alguém e às vezes eu fazia uma carta e deixava lá no lugar que eu lanchava, né? Uma carta endereçada de Deus a você, e sempre escrevia lá o que Deus colocava no meu coração e deixava lá. Ficava olhando às vezes quem ia pegar, quem ia ler, essas coisas, né? E é muito interessante. Aqui a gente sempre distribui folhetos. Alguns irmãos entregam folhetos com carimbo da igreja: olha, Jesus te ama. Tem culto quarta, sexta e domingo, né? E convidam pessoas para a igreja. Você pode fazer convites, um convite selecionado e específico. Ele é muito importante nesse serviço. Por exemplo, tem um culto de jovens.
Aí você faz um convite endereçado de fulano de tal para fulano de tal e entrega lá o convite para aquela pessoa vai se sentir especial, que ela foi convidada especificamente por você para participar de um momento na casa do Senhor. É muito interessante. E, irmãos, hoje em dia a internet ela está tomando uma abrangência enorme, né? E é de suma importância para a vida do evangelista. Para os irmãos terem uma ideia, nós quando fomos iniciar esse projeto, o irmão Jocélio, que ele nem aparece, está ali nos bastidores, só com o olho e os ouvidos de fora, né? Ele deu essa ideia: pastor, se vamos fazer um curso de evangelismo? Pois então nós vamos gravar, vamos colocar na internet e nós vamos lançar para todas as congregações. Irmão, isso é um trabalho maravilhoso. Você já pensou, todas as nossas congregações estivessem aqui fazendo esse trabalho? Como tem pastor que não sabe evangelizar ou não gosta. Tem pastor que nem evangeliza e nem tem equipe de evangelismo para fazer missões nos interiores. Como a igreja vai crescer? Como vão ter novos membros? Como é que vai ser esse negócio? A salvação é só para os que estão ali? Não. Então, esse curso que nós estamos fazendo aqui vai abranger aí o Ceará e vai ser lançado no YouTube, quem sabe, o Brasil e o mundo, né? Porque através dessa palavra, Deus ele vai despertar pessoas para fazer a obra missionária, e é algo maravilhoso, reservado por Deus. E o segundo método é o método direto, que é o que nós queremos pregar aqui, incentivar aqui nesse momento, que é o evangelismo pessoal, a campanha nas ruas, que também pode ter a cruzada, a visita nos lares, confraternizações e cultos específicos, né? Os irmãos já conhecem cada etapa dessa, mas cada uma delas tem a sua particularidade e a sua importância. Temos o evangelismo pessoal, que é uma ferramenta muito maravilhosa que a igreja sempre praticou. E muitas almas são salvas através desse meio evangelístico. Agora, é interessante como nós menosprezamos esse trabalho. Como é interessante como por qualquer coisa esse trabalho deixa de acontecer e deixa de ser feito por muitos. Mas, irmãos, dá resultados, dá frutos e você ganha muitas almas para o Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que ganha almas, sábio é. Só que esse tipo de trabalho requer um preparo. Como nós estamos falando aqui, você precisa viver uma vida de oração, você precisa conhecer a fundo a palavra de Deus e estar em santificação. Por quê? Porque você não sabe quem você vai encontrar. Você não sabe que tipo de pessoas você vai abordar. Então precisa estar preparado para todos os momentos. Não podemos ir despreparados, não podemos ir de qualquer forma e não podemos ir sem ter noção do que de fato você vai fazer. Por isso que primeiramente nós estamos preparando os irmãos, tá bom? Campanha nas ruas é bem interessante porque ela já tem uma estratégia um pouco diferente. Você não vai de casa em casa, mas você vai reservar um lugar numa rua. Os irmãos sempre pedem culto, né? Então vai ter uma equipe específica. Mas alguém pode até dizer, mas pastor, não funciona mais não essa estratégia. Já funcionou muito, já serviu muito, mas hoje nós estamos noutra vibe, estamos noutro momento. Não é. Sabe o que é que eu vejo? Pessoas despreparadas querendo fazer o trabalho. Os irmãos me perdoem, os irmãos que estão aqui, que fazem, os que vão assistir ali depois, mas eu fico observando as campanhas.
Quando você ouve uma campanha na rua, parece que é os pior cantor que tem na igreja que vão cantar na campanha. É um canto desafinado, desengonçado, sem sal, sem vontade. Os tocadores, acho que é os reserva dos reservas. Pega um violão rei desafinado, belengo, tengo, belengo, tengo, belengo, tengo, belengo. Irmão, eu fico com vergonha. Sim, diante de Deus eu fico com vergonha. Alguém olha, meu Deus do céu, criatura dessa não sabe nem cantar, o que é que está fazendo aí? Vai ganhar quem? Aí os camaradas vão pregar completamente despreparados, vão falar em língua estranha, profetizar no meio da rua, vão falar de cão, de demônio, de todo jeito. Irmão, o evangelho, boa nova de salvação, boas notícias, pessoas alegres, salvas, transformadas e libertas por Cristo. Se for fazer um trabalho, faça bem feito, faça com preparo e com vontade. Tinha uma certa... Vou contar não, deixa para lá, filmado. Né? Então os irmãos se preparem e capacitem para fazer o trabalho. Irmão, campanha funciona e funciona quando você faz com vontade, tá bom? Visita nos lares. Essa estratégia é tão interessante, porque aqui você já pode se preparar de uma forma específica. Todos nós que aqui estamos temos uma casa e temos uma família. Amém? Amém, graças a Deus por isso. E nem todos os componentes da casa são crentes. Nem todas as pessoas da família são crentes. Então o que é que você faz? Pede uma visita na sua casa. Né? Você convence lá o seu marido que não é crente, sua esposa que não é crente, amor, eu vou convidar o pastor ou uns irmãos para fazer uma oração hoje à noite aqui em casa. Tá bom? Você fica? Vai ser rapidinho, meia hora, rapidinho. É só para ele dizer alguma coisa aqui de Deus para nós. Amém? Amém? Pronto, pode convidar? Pode. Pronto. Aí você vai dizer ao irmão, o pastor, o obreiro, porque geralmente as pessoas dizem assim, eu quero uma visita na minha casa, eu quero uma campanha na minha casa, tá bom. Tá. Mas é bom, irmãos, ir de forma específica. O que é que você vai dizer? Ô pastor, o meu marido não é crente, ele tem um problemazinho assim com bebida, com cachaça, ele é meio brabo, meio valente, tal. E você já vai preparado para aquele momento. Ou então tem alguém doente na sua casa, olha, eu quero uma visita na minha casa, tem alguém que não é crente, está doente, foi desenganado dos médicos. Aí é um preparo completamente diferente. Você vai orar, vai jejuar, pedir direção de Deus, procurar uma mensagem apropriada para aquele momento. E com certeza a visita, ela vai ter um proveito muito maior, porque você disse o que é que estava acontecendo na casa e alguém se preparou para aquele momento. Então, com certeza Deus ele vai agir naquele propósito, entendeu? Então é por isso, irmãos, que nós devemos saber o que nós vamos fazer. Dessa forma nós colheremos frutos do nosso trabalho. Confraternizações, você pode basicamente uma visita no lar, mas é uma confraternização em família. Você pode preparar um almoço, um jantar e chamar toda a sua família. E você vai dizer a eles, olha, eu convidei também o meu pastor. Aí tem um jantar, pegando pela boca é bom demais. Todo mundo vem. Então eu vou chamar o meu pastor, ele vai dar uma palavra rápida e depois a gente come, faz a nossa confraternização, a nossa brincadeira e pronto, está tudo bem. É uma porta, é uma estratégia para você evangelizar a sua casa e a sua família. E tem uma coisa, se você fizer um almoço ou um jantar e me convidar, quem vai estar aqui. Vou ir achando bom, né, saudade?
Um cafezinho com batata, vou também. Ó, quem faz um bolo de batata, só o meio, ó. E para finalizar, cultos específicos, né? Sempre quando vou direcionado para algum lugar, eu gosto desses cultos específicos. Culto do filho pródigo, eu digo à igreja, olha, todo mundo tem que trazer um desviado para o culto. Irmão, a gente faz aquela pressão psicológica, vem 10, vem 15, vem 20. Culto da família, faz aquele jantar. Irmão, eu tenho que arrumar cadeira para arrumar tanta gente da família do povo. Né? Então, é assim, são estratégias que nós utilizamos para quê? Ganhar as pessoas para Jesus. Né? Então, essas formas diretas são muito interessantes para nós anunciarmos o Evangelho do Reino dos Céus, e nós vamos fazer todas elas. Né? A priori é que todos os irmãos venham trabalhar. Eu não quero sair aqui com 50 pessoas numa rua para a gente fazer aquele arrastão. Não, nós vamos trabalhar de forma bem específica, bem fundamentada, bem organizada, e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aí, como eu estava falando, algumas informações são importantíssimas na hora de evangelizar. Vamos ler aqui. Ter conhecimento sobre as obras de Deus na Bíblia e em você. Né? Primeiro tópico que nós destacamos aqui. Antes de evangelizar, nós precisamos ler a Bíblia. Aí aqui, nós precisamos ter conhecimento sobre as obras de Deus e conhecimento sobre as obras de Deus em nós. Por quê? Porque uma das formas de evangelizar é você contar o seu testemunho pessoal. Só que você vai contar de forma resumida, e não vai ser toda vez. O testemunho de vida, o testemunho pessoal, não é uma pregação que você pode pregar todo dia ou para qualquer pessoa. Mas no decorrer da sua caminhada, você vai encontrar pessoas que estão passando pela mesma coisa que você passou. Aí é uma coisa que cabe a você contar o seu testemunho. Então você vai resumir ele em 3 pontos. Quem era você, como estava a situação, o que é que você estava passando, como foi o encontro que você teve com Jesus, o que foi que ele fez com você, o que te atraiu e o que você sentiu quando você teve o encontro com ele, e depois, como está a sua vida hoje, como foi essa transformação. Isso tem um impacto muito forte na vida daquele que está passando pela mesma coisa que você passou. Eu, por exemplo, dentro do decorrer da minha caminhada, como eu já contei várias vezes, eu, adolescente, dentro da igreja, fui atormentado. Eu tinha vergonha de contar isso. Mas, sendo presidente de jovens, eu me deparei com vários adolescentes e jovens que também viveram a mesma coisa dentro da congregação. E eu tinha experiência para contar para eles, tinha como responder e ajudar pessoas que passaram por essa mesma coisa. Né? Então, foi uma bênção eu ter rompido aí essa vergonha, porque o nosso testemunho de vida, mesmo que seja difícil, pessoas irão passar por aqueles mesmos problemas ou piores. Então, tudo que a gente passa na vida, a gente tem que tomar de aprendizado para abençoar a vida de outras pessoas com a nossa experiência de vida. Amém? Próximo tópico. Ter conhecimento sobre as pessoas a serem alcançadas por você. É como que eu falei anteriormente. Você vai visitar a casa do irmão, procura saber como é que ele está. Como é que está a família. Né? Se o irmão convidou você para ir, pergunte ao irmão. Se é você que está tendo direcionamento para ir, se foi o Senhor quem te direcionou, pergunta para o Senhor. Se prepara para aquele momento. Mas se você tiver condições de receber
informação de como está lá o ambiente, é melhor para você se preparar e já ir capacitado para fazer o que Deus quer fazer naquele lugar. Então tenha conhecimento das pessoas que estão da casa. É por isso que eu falei anteriormente que pessoas que eu não posso alcançar, você pode. Porque você tem conhecimento de pessoas dentro de casa, da família, do convívio, dos problemas, do que acontece ali naquele meio. Então, mesmo que você não seja o canal para evangelizar aquelas pessoas, você pode convidar alguém. Olha, irmão, pastor, essa casa está assim, assim, assado, está acontecendo dessa forma e dessa forma. Se a gente orar, intervir, e se eu pedir lá uma visita, a gente vai? Vai. E vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Porque já pensou, você está em casa, faz uma oração ali rápida. Senhor, estou com vontade de visitar a casa da irmã fulana de tal. Ok. Você vai, leva um companheiro ou uma companheira, né? Homem não dá certo visitando casa de mulher sozinha. Primeiro que o que nós vamos pregar e fazer aqui, ninguém vai sozinho para nenhum lugar. Vai 2, 3 ou no máximo 4. Se for entrar na casa de uma mulher, se for 2 homens, não entre, fique na porta. Então, vai ter outras orientações sobre como fazer, mas um homem não vai jamais visitar a casa de uma mulher, entrar na casa dessa mulher. Você já começou errado. Mesmo que você tenha a melhor das intenções, mesmo que você está sendo direcionado por Deus, não entre. Convide sua esposa, convide pessoas para poder fazer esse trabalho, tá bom? Então, se você for direcionado por Deus, tiver vontade de ir, e vai. Chegar lá, tiver alguma pessoa que não é crente, ou que o negócio está meio embaçado lá, fica endemoniado, aí você nunca fez isso, não sabe como fazer, não está preparado para aquilo, como é que vai ser? Então, precisamos ter conhecimento do lugar que nós vamos, se não tiver um preparo para toda a obra. É o que eu estou dizendo. Visita nos lares, você vai para uma casa específica, procure saber aonde você está entrando, que é para você ir preparado, tá bom? Uma estratégia interessante, evangelismo nas escolas. Se você for numa escola, procure saber a faixa etária daquela escola, para que você leve uma mensagem apropriada. Né? Então, por que é interessante nós sabermos isso? Você vai num colégio, você vai trazer uma mensagem direcionada a jovens. Não é? Você vai para a casa de alguém que está doente, você não vai pregar sobre o endemoniado gadareno, é sobre cura. Então temos que ter uma mensagem apropriada para cada tipo de pessoa, para cada casa e para cada momento. Então todas as pessoas, nós precisamos ter esse conhecimento. Vai abordar um jovem, você tem que saber ter uma mensagem apropriada para um jovem. Você vai abordar um ancião, a mensagem pregada ao jovem é completamente diferente para o ancião. Mas irmão, Jesus ele é o mesmo, a salvação é a mesma, mas a forma de abordagem, a linguagem e a pregação são completamente diferentes. Foi os versículos que nós lemos anteriormente. Paulo, quando ele ia pregar o evangelho, quando ele ia pregar para aqueles que seguiam a lei, ele trazia uma mensagem de acordo com a lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Quando ele ia pregar para alguém que era sem lei, não queria saber dos mandamentos, ele pregava não baseado em nada da lei, mas ele levava somente para Cristo. Quando ele ia pregar para fracos, ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Aí ele vai dizer: eu me fiz de tudo para que por todos os meios a minha pregação viesse a salvar algumas almas.
E é essa estratégia que nós devemos abordar. O próprio Jesus fazia isso. Quando ele ia pregar a pescadores, ele falava sobre peixe, sobre mar, anzol. Quando era para agricultores, ele falava sobre terra, plantação, semente, parábola do semeador. E da mesma forma nós devemos nos utilizar hoje. Você tem que trazer uma mensagem apropriada para aquele que está ouvindo a palavra, ele venha entender aquilo que você está querendo transmitir para ele. Amém? Na casa, conheça as pessoas e os problemas na casa. Tudo isso precisa de preparo e capacitação. E detalhe, último tópico aqui. Seja educado, atencioso, respeitoso e modere o tom da sua voz. Pregar nas casas não é pregar na igreja. Você tem que ser respeitoso porque você não está na sua casa. Alguém abriu a porta da casa para você, não é a sua casa, não é você que manda lá, não. Lá tem o dono da casa, tem a dona da casa. Então seja educado, respeitoso, fale baixo, preste atenção no ambiente que você está entrando. Não é porque tem pessoas, meu Deus do céu, que vai pregar nas casas, a gente vai para uma casa, vai para outra, dá para ouvir o camarada gritando lá do quarteirão. Os vizinhos já ficam tudo olhando, que briga doida é essa aí que está acontecendo na casa do culpado? Os donos da casa já ficam morrendo de vergonha, pedindo a Deus que você vá embora. Vai ganhar alguma alma desse jeito? Vai não. Então nós temos que entender o momento apropriado e o local que nós estamos para abordar a forma de nós pregarmos o evangelho do reino de Deus. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Para finalizar, o apelo. Nós falamos aqui sobre estratégias, sobre como evangelizar, e o apelo é o momento decisivo da sua evangelização. O objetivo do sermão é levar o ouvinte à ação. Por isso, o sermão termina desafiando o ouvinte a uma tomada de decisão. Quando o pregador, na sua pregação, não faz o apelo direto ao coração do ouvinte, sua mensagem fica incompleta. Então entenda, se nós formos evangelizar uma casa, você pode ter falado 2 minutos, você não pode sair daquela casa sem perguntar quem quer aceitar Jesus. Isso é indispensável. Você pode ter feito a melhor pregação, inspirada por Deus, que todas as pessoas da casa choraram sentindo a presença do Senhor. Você pode orar para levantar o doente da cadeira de roda. Se você não perguntar se eles querem aceitar Jesus, sua obra ficou pela metade. O objetivo principal do evangelista é ganhar almas. Você tem que levar a pessoa a aceitar a Jesus. Agora, claro, olha as setinhas aí. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Então, não seja insistente, não force a situação, não cause constrangimento e deixe a porta aberta para outra oportunidade se a pessoa não aceitou Jesus. Ore pelos vizinhos e por toda aquela família. E detalhe que faltou aqui, sempre convide para vir à congregação. Você pregou lá alguns minutos, você quer aceitar Jesus como Salvador? Rapaz, hoje não. Mas eu gostei da visita.
Gostei da palavra, você foi muito educado. Gostei. Gostou mesmo? Pronto, vamos fazer o seguinte: eu posso vir outro dia? Pode. Qual? Próximo domingo tá bom para você? Tá. Que horas? Esse mesmo horário tá bom? Tá. Bacana, tá marcado. Mas vamos fazer o seguinte: ou você vai fazer o que hoje de noite? Não sei. Eu já tenho um compromisso para você. 6 horas eu estou passando na sua casa e vou levar para você conhecer a minha congregação e o meu pastor. Bora para o culto hoje? Você evangelizou aquela pessoa que não tinha contato com o evangelho e já convidou para vir para a igreja. Aquilo que você pregou ficou plantado, mas quando chegar aqui, Deus ele vai agir numa profundidade maior. Ele não vai passar agora 5 minutos ouvindo o Senhor falar. É 1h30, 2 horas, com louvores, preparando o ambiente. E depois a palavra mais tarde. Exatamente. Uma coisa interessante vai ser abordado em outras lições, mas como a irmã falou, eu quero frisar aqui. Uma coisa que eu sempre batia na tecla quando era presidente de jovens, e é bom aqui agora abordar toda a igreja. Você chegou no culto cedo, né? Chegar à tarde, o culto já tendo começado, não dá para fazer isso. Você vai atrapalhar os irmãos. Mas chegou cedo, você presta atenção. Tem algum visitante, alguém que você não conhece, vai lá, pega na mão. Opa, rapaz, Pai do Senhor, você é daqui? De onde é? Está visitando? Né? Pergunta. E uma das coisas que eu sempre falava, o interessante é jovem falar com jovem. As mulheres falar com as mulheres. Os homens falar com os homens. Os homens fazem um bom trabalho aqui, não é? Chega um homem ou rapaz, eu vejo os irmãos abraçando, conversando, tem aquele entrosamento, tem até uns mais gaiatos, arruma logo um apelido, faz uma prosa. Mas a gente vê os homens bem chegados, chegam aqui, são bem recebidos, né? Mas há uma, né, deficiência em algumas áreas que em nome do Senhor Jesus o Senhor vai fazer, né? Não sei se hoje é da mesma forma, mas no tempo que eu era jovem, quando chegava uma moça, as outras olhavam assim, o cabelo é mais bonito que o meu, a roupa está mais legal do que a minha, vai bem tomar meu namorado. Quando é um homem, fica se medindo. Irmãos, não estamos aqui numa competição, misericórdia, estamos para ganhar o céu e ganhar almas. Cada um que chega aqui é irmão, é companheiro, é amigo, e nós precisamos estar juntos, unidos para morar no céu. Então, a partir de hoje, se você não faz, se você faz, amém, continue fazendo esse trabalho, que é lindo, é maravilhoso, mas se não faz, procure ver, então receba, dê um abraço, trate bem, a melhor coisa é você se sentir bem, abraçado e bem recebido na congregação. Irmão, quem se sentir bem, abraçado e bem recebido, fica. Pode ser afastado, descrente, ateu, quem for, fica. Vem de novo, quer vir de novo, quer participar, quer ver. E é algo maravilhoso que é dado por Deus. A Bíblia vai dizer, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então dê a paz, Senhor, abrace, se confraternize, que o Senhor Deus está nesse negócio. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Presbítero Anderson, ore por nós, soldado. Glória a Deus, saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Quantos precisam de oração? Em minha casa, a igreja do Senhor, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, em Tua presença nessa noite, nós só temos a Te agradecer, Senhor, por este valioso ensinamento da Tua palavra. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, quero Te pedir, Senhor, vem nos capacitar, vem nos direcionar, vem nos conduzir, vem nos preparar, Senhor, para esta grande obra. Tu sabes, Senhor, da necessidade do mundo, quantas vidas necessitadas da Tua presença, da Tua salvação, e o Senhor tem nos escolhido, tem nos separado, Senhor, para fazer este trabalho evangelístico. Continua, Senhor, usando os Teus servos nas ministrações da Tua palavra, continua abençoando o Teu povo, preparando, dando disposição, abrindo o coração e o entendimento para cada vez mais desejar, Senhor, aprender de Ti e doar-se, Senhor, para a Tua obra. Pai, abençoa para que tudo quanto nós estamos estudando, nós venhamos colocar em prática e o Teu nome ser glorificado. Pai, nós Te pedimos estas bênçãos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, na próxima quarta-feira, nós já vamos ter um momento antes de iniciar a aula, né? Os irmãos puderem chegar. Aí já, não, mas na próxima aula, né, de quarta, antes de começar a aula, a gente fica cantando alguns louvores, esperando os irmãos chegar, nós já vamos ter um momento prático, tá bom? Claro que não vão ser todos, mas a gente vai pegar algumas pessoas aqui, então os irmãos preparem aí uma mensagenzinha, né, uma palavra específica para evangelismo, evangelização. Procure entender o plano da salvação de Deus, para a gente já ir tendo um momento prático na vida dos irmãos, tá bom? Estenda suas mãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a igreja, e aqueles que acreditam, digam amém. Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão.